que nós também não tiremos a atenção daquele que está do lado, que ele está na frente, que ele está atrás, de repente o celular toca, não é? Então isso, nós temos que ter essa disciplina, porque nós, como a gente sempre diz, nós saímos daqui, nós vamos ter o dia todo para ficarmos no celular, quem quiser ficar, mas aqui dentro nós estamos pedindo para que não aconteça como já tem acontecido outras vezes. Então nós estamos aqui para buscar, como a gente sempre diz, o alimento espiritual. E esse alimento espiritual nós precisamos estar, nos prepararmos, não é? Entrarmos na sintonia, na mensagem que nos está sendo oferecida, porque a pessoa que vem aqui à frente falar, ela não chegou aqui por acaso e vai falando o que vem na cabeça dele, não. A pessoa que prepara toda a mensagem, através do Evangelho, dos livros espíritas, para nos trazer o melhor do melhor para todos nós. Então, nós temos que devolver da mesma forma para a pessoa que aqui, com muito carinho, se prontificou e muitas vezes de fora vem e faz uma viagem para chegar aqui. Então, nós temos que ter esse carinho, esse respeito, essa disciplina, com a casa, com a pessoa e com todos que aqui se encontram. Certo? Então, novamente, nós vamos lembrar dos livros que estão lá na mesinha na frente. Coloquei mais livros, fiquei feliz no livro que vocês levaram bastante livros, isso é muito bom. Esse é o intuito para que leiam, como nós falamos, passem para frente, não precisa devolver, mas passem para outras pessoas. Então hoje tem mais livros lá ao término da palestra, ao término do passe, só ainda ter a mesa escolher o que quiser levar, certo? Então nós vamos convidar a nossa companheira Cecília, que irá nos fazer trazer para nós a prece desta manhã. Vamos aproveitar para fechar os nossos olhos, nos desligarmos das coisas lá de fora e vibrarmos nessa sintonia maravilhosa de paz que aqui se encontra. Bom dia a todos. Vamos acalmar as nossas mentes, entrar em comunhão com o alto, mentalizando a figura meiga do Mestre Jesus e agradecer. Hoje é um dia de gratidão. Gratidão por este sol, por esta manhã límpida, amistosa. Agradecer pelas lutas que travamos e saímos vencedores. Agradecer pelo amparo e o auxílio incessante do Mestre Jesus. Então, hoje é dia de gratidão. Mas o Mestre mesmo nos disse: pedis e obtereis. Ainda estamos necessitando do auxílio do Mestre e por isso nos pedimos, Senhor, que nos auxilie em nossas provas, que nos façam entender o melhor caminho, intuindo sempre para o bem, para a luz, para o aprendizado, seguindo, Mestre, os seus ensinamentos através do Evangelho que vós nos deixastes para que possamos caminhar reto com a ponta reta, fixando sempre na iluminação e no bem. E assim, Pai, também é dia de louvor. Então nós louvaremos neste momento com a prece que vós mesmos nos deixastes. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal. Que assim seja, em nome de Jesus. Então, nesta manhã, nós estamos com muita alegria contando com a
é da Casa de Oração Espírita Caminho de Luz, de Valentim Gentil. É isso que eu digo. A pessoa empreende, né? Viagem para chegar até aqui, e assim ele, atendendo com muito carinho, com muita gentileza, o convite da casa, aqui se encontra para trazer para nós a mensagem desta manhã. Então, nós vamos passar a palavra para o Elson. Bom dia a todos. Bom dia. Que a paz do Mestre Jesus esteja em cada um dos vossos corações. Eu agradeço por estar aqui, o convite da nossa irmã Dirce, porque cada vez que a gente vem fazer um estudo, os primeiros ouvidos que escutam são os meus. E além disso, todo aquele preparo que a gente tem que fazer é muito importante para o nosso crescimento. Carlos, ele ganhava a vida recolhendo papelão e vendendo para uma empresa recicladora. Mas aquilo que ele ganhava durante a semana mal dava para ele colocar comida na mesa. E certo dia, quando ele seguia puxando a sua carroça por uma rodovia do interior, ele se deparou com uma senhora e com seu carro parados no acostamento. Ele então encostou o seu instrumento de trabalho e foi se aproximando. O carro daquela senhora cheirava tinta, de tão novo que era, mas tinha um pneu furado. Carlos foi se aproximando e a senhora, por sua vez, sentiu medo devido às roupas sujas e rasgadas de Carlos. E ele então, percebendo aquela situação, ele tentou acalmá-la. Senhora, parei aqui para ajudá-la. A propósito, meu nome é Carlos. Por que não entra dentro do carro, uma vez que está chovendo, fazendo frio, enquanto eu troco o pneu? E assim foi. Em pouco mais de 5 minutos, o trabalho já estava feito. Mas Carlos teve uma das mãos feridas enquanto apertava o parafuso com a chave de rodas. Nesse tempo, a senhora então abriu o vidro e começou a conversar. Olha, eu não sou daqui, eu sou da capital. Estou aqui só de passagem. E aí, terminado o serviço, enquanto Carlos limpava o sangue das mãos com um pano, a senhora então lhe pergunta o quanto lhe devia. Qualquer que fosse o preço, era pouco perante tudo que Carlos tinha feito para ela. Porque aquela rodovia, ela deveria ser perigosa, principalmente à noite. Carlos era um rapaz de aparentemente 25 anos, cheio de valor e valores,
para ele aquilo não tinha sido um trabalho que ele devia cobrar. Ele então disse à senhora: se a senhora realmente quiser me pagar, quando encontrar uma outra pessoa precisando de ajuda, dê a ela aquilo que ela precisa. E pense em mim quando fizer isso. Então ela deu partida no carro, se despediu de Carlos e seguiu o seu caminho. E Carlos, por sua vez, pegou a sua carrocinha e se dirigiu para sua casa. Quilômetros mais à frente, ela então viu um singelo restaurante à beira da estrada e resolveu parar para comer alguma coisa. Era um restaurante muito simples, mas muito limpo e organizado. E a garçonete, junto com o cardápio, lhe trouxe uma toalha limpa para que ela pudesse secar os cabelos que estavam molhados pela chuva. Ela, então, olhando para a garçonete, percebeu que ela estava grávida, prestes a dar à luz. E a garçonete, ao perceber que estava sendo observada, lhe deu um sorriso inesquecível. E a senhora então pensou: como pode uma pessoa tão simples ser tão simpática com um estranho? Então ela fez a sua refeição e pagou com uma nota de R$200. Enquanto a garçonete foi buscar o troco, ela se retirou. Quando a garçonete voltou, a senhora já não estava mais no estacionamento. O seu carro já não estava mais no estacionamento. A garçonete então voltou à mesa e lá tinha um guardanapo. E embaixo dele tinha mais 10 notas de R$200 e um bilhete escrito: alguém me ajudou hoje e eu também estou te ajudando. E se você não quiser que esse círculo de amor termine, faça isso a alguém que precisar também. Então, nesse momento, lágrimas rolaram do rosto daquela garçonete. Haviam saleiros para encher, mesas para limpar, clientes para terminar de atender. Mas ela nem viu o tempo passar. E já em casa, ela ficou pensando no gesto daquela mulher e também no bilhete deixado. E começou a pensar: como ela sabia que eu e meu marido precisávamos desse dinheiro, agora vamos poder comprar um enxoval do nosso bebê. Então ela se deitou ao lado do marido que dormia preocupado e cochichou ao seu ouvido:
o Senhor está no controle. Eu te amo, meu amor. Tenha um bom sonho, Carlos. Então, olha só. Nessa história, a gente percebe que a caridade, ou seja, todo bem que a gente faz, ele volta para nós. Divaldo Franco, ele dizia assim, que o bem que a gente faz é o bem que nos faz bem. Porque Carlos, ele poderia simplesmente ter visto aquela mulher, ter ido embora, seguindo o seu caminho e deixado ela a Deus dará. Mas ele parou, ele ajudou com aquilo que ele tinha. Ele não tinha dinheiro, mas ele tinha força física para poder trocar um pneu. E dessa forma, ela seguiu seu caminho, chegou até aquela lanchonete e viu a esposa de Carlos, embora ela não soubesse quem era. E o que ela fez? Ela também dormiu. Nessa história a gente vê que todo o bem que foi feito, em pouco menos de horas ele voltou. Muitas vezes não é assim. Muitas vezes demora mais um pouco. Mas só que é o seguinte: tudo quanto eu fizer a um irmão, seja o que for, ele vai voltar para mim. Então, se eu sei disso, eu faço bem, para ter o retorno do bem. Se hoje a gente vê tantas criaturas sofrendo por obsessões, é porque um dia elas deixaram de fazer o bem. A doutrina espírita, na questão 896, parte da resposta diz o seguinte, abre aspas, porque terão que responder por todo o mal, ou melhor, por todo o bem que podiam fazer e não fizeram, fecha aspas. Porque terão que responder por todo o bem que podiam fazer e não fizeram. Então não basta para a gente não fazer o mal, é preciso a gente fazer o bem no limite das nossas forças. Porque a gente vai ser responsável por todo o mal resultante do bem que a gente deixou de fazer. Na questão 893, do Livro dos Espíritos, Kardec indaga qual a mais meritória das virtudes, obtendo dos Espíritos a resposta que é a caridade desinteressada. Mas o que é caridade segundo a nossa doutrina? Para facilitar a compreensão, vamos falar de dois tipos: caridade material e caridade moral. A caridade material compreende tudo aquilo que se manifesta no mundo físico, devendo ser exercida
com despreendimento e amor, sem humilhar quem recebe. Eu não posso dar uma cesta básica para alguém e depois chamar, vamos fazer uma selfie aqui, quero postar na rede social. Aí não é caridade. O amor se manifesta na maneira como se dá, não incluindo os que doam algo apenas para se verem livres de quem pede, ou para aliviar sua consciência. Mas sim a atitude realizada com real vontade de auxiliar. Já o desinteresse consiste em não esperar reconhecimento, gratidão, retorno. Consoante a frase que diz que a mão esquerda não saiba o que dá a mão direita. Assim, pode-se dar muito ou pouco, com muito ou pouco amor. Olha que interessante, pode-se dar muito ou pouco, com muito ou pouco amor. E o que vale mais? É a quantidade que eu dou ou o amor que eu coloco naquela doação? Jesus, certa vez, dando um exemplo disso aos seus discípulos, estava de frente ao gasofilácio, onde viu muitos figurões ali doando quantias bem altas. E eis que veio uma viúva e colocou 2 moedas. E ele então fez um questionamento: quem está doando mais? E todo mundo, olha lá, é porque 2 bolsas, dinheiro, 3, 4. Jesus então corrige: não, é essa senhora, porque ela está doando tudo que ela tem. E ela está fazendo isso por amor. Já a caridade moral, como entendia Jesus, é elucidada na questão 886 do Livro dos Espíritos, como sendo benevolência, boa vontade para com todos, indulgência, tolerância para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Nesse conceito de caridade, reúne todos os deveres do ser humano para com o seu próximo, podendo ser exercido através de 3 perguntas. Ao pensar, julgando, avaliando o próximo, como devo proceder? Com indulgência, com tolerância, que muitas vezes a gente não tem, né? A gente quer para a gente, mas a gente não consegue aplicar isso em relação ao nosso próximo. Como deve ser a minha ação para com o meu próximo? Com benevolência, com boa vontade. Muitas vezes a gente vê alguém lá de longe, fala: isso está vem fulano, ele vai me pedir alguma coisa. E se pedir? Vamos atendê-lo com o máximo de boa vontade que a gente tiver. André Luiz, quando ele quis ver quem era mais que rezava por ele no momento após o seu desencarne, ele viu que as preces mais fervorosas vinham da sua mãe e de uma senhora que ele atendia no seu consultório de graça, mas com muita má vontade. Mas aquele atendimento que ele fazia, agora ele estava rendendo frutos.
pessoa me ofendeu, com perdão, assim a caridade moral, ela pode ser verbal, palavras que consolam, esclarecem, edificam, prece que se aproxima de Deus, silêncio ou suavidade no falar. Mental, ondas mentais sob forma de perdão, prece e amor, emitidas em favor de encarnados e desencarnados. Gestual, abraço fraternal, afago, aperto de mão, sorriso, carinho. Caridade passiva, silêncio diante de uma ofensa, atenção perante um desabafo. Caridade mediúnica, amparo a encarnados e desencarnados, através da faculdade mediúnica. Aceito condições e oportunidades para o exercício da caridade, pois não há quem não possa doar algo, dedicar atenção a um irmão, vibrar positivamente por alguém. Cada indivíduo, porém, procure encontrar os meios de realizar o bem de acordo com a sua evolução espiritual. Mas à medida que ele compreende que fora da caridade não há salvação, ou seja, evolução, o espírito esforça-se por praticá-la em suas diversas manifestações, eliminando assim gradualmente o orgulho, o egoísmo, na exata proporção que se eleva a Deus. Então, meus irmãos, nós estamos chegando ao final do nosso estudo de hoje. E é importante, sim, a caridade material. Não dá para não praticá-la. Mas é importante, acima de tudo, que a gente pratique a caridade conforme o entendimento do Mestre Jesus. Que nós possamos praticar sempre a benevolência para com todos, a indulgência, tolerância para as imperfeições dos outros e perdoar as ofensas. Porque muitas vezes a gente vai deitar a nossa cabeça no travesseiro à noite e antes disso a gente reza aquela oração do Pai Nosso. Perdoar as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Mas será que a gente tem posto isso em prática? Ou será que eu tenho feito essa prece em vão? Então, que a gente possa, a cada momento, ter na nossa mente, na nossa consciência, essa questão, que possamos praticar
caridade material o máximo que a gente puder, e também a caridade moral, na forma, nos termos em que Jesus propôs. Então era isso que eu tinha para hoje. Que Jesus nos abençoe, nos ilumine e nos guarde hoje e sempre. Pedimos aos passistas que se posicionem enquanto o palestrante vai fazer a oração final e que nos concentremos para receber toda a energia. Deus, nosso Pai, Divino Mestre Jesus, benfeitores encarregados desta casa de oração, nós nos agradecemos por mais essa manhã abençoada. Agradecemos, Senhor, pela oportunidade bendita de estarmos aqui, ouvindo um pouco mais dos seus ensinamentos. Pedimos, Senhor, as suas bênçãos neste momento em que estão sendo aplicados passes. E todos aqueles que estão aqui possam receber, através dos benfeitores amigos, tudo quanto necessitam para a sua saúde física, mental e espiritual. E que possam, ao final, retornar aos seus lares, fortalecidos e em paz. Pai nosso que estais no céu, que Jesus nos abençoe, nos ilumine e nos guarde hoje e sempre. Amém. Então, nós agradecemos imensamente ao Elson, por ter se deslocado aqui e ter passado essa mensagem para que nós possamos novamente analisar durante a semana. Uma boa semana a todos e até domingo que vem.